Se o dinheiro é tão importante para a sociedade, se ele sempre foi importante para a sociedade, a terceira pergunta: por que nunca nós recebemos na escola, que é a encarregada da nossa educação, uma aula sobre como funciona o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Como é criado o dinheiro? Como funciona a economia? Por que nas escolas, não só as particulares, as escolas públicas também, por que a criança ainda quando jovem, que já começa a se interessar por dinheiro, né, para ter uma mesada, para comprar algumas coisas pessoais, por que não é dito a essa criança, a esse jovem, de onde vem o dinheiro? E por que depois de jovem, nós morremos e não temos a informação da escola de como procede a situação financeira do nosso país? E mais além disso ainda, por que que a televisão, que se diz tão preocupada em informar, em manter a sociedade bem informada, que tem grandes obrigações de informar ao cidadão, por que nunca falaram de onde vem o dinheiro? O que eles têm a esconder sobre isso, hein? O que eles escondem de você, o Verdade Oculta traz à luz da verdade. Vamos assistir. Capítulo 1. Introdução. Dois grandes mistérios dominam nossas vidas: amor e dinheiro. O que é o amor? É uma questão que tem sido sempre explorada nas histórias, na música, nos livros e nos filmes. Mas o mesmo não ocorre quando se trata da questão: o que é o dinheiro? Não é nenhuma surpresa o fato de que a teoria monetária não tenha inspirado nenhum filme de Hollywood. Na verdade, não é nem sequer mencionada nas escolas em que a maior parte da população frequenta. Para a maioria de nós, a questão de onde vem o dinheiro nos faz lembrar uma figura da Casa da Moeda imprimindo notas e estampando moedas. A maioria de nós acredita que o dinheiro é criado pelo governo. É verdade, mas apenas em um ponto. Aqueles símbolos de valor em metal e papel que geralmente pensamos como dinheiro, de fato são produzidos por uma agência do governo federal chamada Casa da Moeda. Mas a grande maioria do dinheiro não é criada pela Casa da Moeda. Ela é, na verdade, criada em enormes quantidades diárias em empresas particulares conhecidas como bancos. A maioria das pessoas acredita que o empréstimo de dinheiro feito pelos bancos é garantido por eles pelos depósitos realizados. Fácil de verificar, mas não é verdade. Na verdade, os bancos criam o dinheiro que eles emprestam não dos próprios ganhos dos bancos, não do dinheiro depositado, mas diferentemente da promessa de pagamento do tomador do empréstimo. A assinatura do contrato pelo tomador do empréstimo é uma obrigação de pagar ao banco a quantia que pegou emprestada adicionada de uma taxa de juros. Ou perde a casa, o carro ou qualquer outro ativo que possa ser penhorado como garantia. É um grande compromisso do tomador de empréstimos. O que a mesma assinatura requer de um banco? O banco, como num passe de mágica, faz com que a quantia emprestada passe a existir apenas a subscrevendo na conta bancária do tomador. Parece forçação de barra. Certamente não pode ser verdade, mas é. Para demonstrar como esse milagre de um banco moderno ocorre, consideremos então uma fábula. Capítulo 2. A fábula de Goldsmith. Em vários momentos da história, qualquer outra coisa era usada como dinheiro. Tinha apenas que ser de fácil transporte, que uma quantidade suficiente de pessoas acreditasse que mais tarde ele poderia ser trocado por coisa de valor real, tal como comida, roupa e abrigo. Conchas, sementes de cacau, pedras preciosas, até mesmo plumas foram usadas como dinheiro. Ouro e prata eram atrativos, maleáveis e fáceis de serem trabalhados, tanto que algumas culturas tornaram-se especialistas em lidar com esses metais. Goldsmith fazia negócios de maneira muito fácil, juntando moedas, padronizando unidades destes metais cujo peso e genuidade eram certificados. Para proteger seu ouro, Goldsmith precisava de um depósito caixa forte. Logo depois, seus concidadãos estavam batendo na sua porta. Queriam então alugar um espaço para guardar suas próprias moedas e objetos de valor. Logo em seguida, Goldsmith estava alugando cada prateleira da sua caixa forte e ganhando uma pequena quantia em seu negócio de alugar espaços. Os anos se passaram e Goldsmith fez uma astuta observação. As pessoas que depositavam raramente iam retirar sua efetiva quantia física em ouro. E eles nunca vinham todos de uma só vez.
Por causa de uma reivindicação em relação aos cheques que Goldsmith subscrevia como recibo pelo ouro depositado, os cheques, começaram a ser negociados no mercado como se fosse ouro. Esse dinheiro de papel era muito mais conveniente do que as pesadas moedas, e as quantidades poderiam simplesmente ser escritas, ao invés de trabalhosamente contadas uma por uma a cada transação financeira. No entanto, Goldsmith desenvolveu um outro negócio. Ele emprestava o seu ouro cobrando juros. Muito bem, como o prático cheque reivindicado passou a ser aceito, os tomadores começaram a pedir pelos empréstimos em forma desses cheques, ao invés do verdadeiro metal. Como a indústria expandia cada vez mais pessoas passaram a pedir empréstimos para Goldsmith. Isso lhe deu uma ideia ainda melhor. Ele sabia que apenas poucos depositantes apareceriam para retirar o seu ouro. Logo, Goldsmith imaginou que poderia facilmente se livrar dos empréstimos atrelados aos seus depósitos em ouro, além dos seus próprios. À medida que os empréstimos eram pagos, seus depositantes não estariam mais informados do que antes, e nem em pior situação. E Goldsmith, agora mais como banqueiro do que artesão, faria lucros muito maiores do que poderia quando emprestava somente o seu próprio ouro. Por anos, Goldsmith secretamente faturou uma boa fortuna, com juros cobrados sobre os depósitos de cada pessoa. Agora um notável emprestador, ele rapidamente ficou mais rico que seus concidadãos, e isso começou a chamar a atenção. Cresceram as suspeitas de que ele estava gastando o dinheiro dos seus depositantes. Estes se uniram e ameaçaram retirar seu ouro se Goldsmith não revelasse a origem da sua riqueza. Completamente diferente do que poderíamos esperar, isso não se tornou um grande problema para Goldsmith. Apesar da fraude inerente ao seu esquema, a sua ideia funcionou. Os depositantes não tinham perdido nada. Todo o ouro deles estava ainda salvo no caixa forte de Goldsmith. Ao invés de pegarem de volta o seu ouro, os depositantes demandaram ao Goldsmith, agora como banqueiro deles, que ele dividisse, pegando uma fatia da arrecadação com juros. E aquilo foi o início das operações bancárias. O banqueiro pagava uma pequena taxa de juros sobre os depósitos de outras pessoas que ele em seguida emprestaria a uma taxa maior. A diferença cobriu o custo de operação do banco e também a sua lucratividade. E a lógica desse sistema era simples. Parecia um meio razoável de satisfazer a demanda por crédito. No entanto, essa não é a forma pela qual os bancos trabalham nos dias atuais. Você observa que as coisas vão surgindo de forma meio que natural. E no decorrer do processo de naturalidade, da desenvoltura então dessa questão, é que as pessoas começam a observar que dá para tirar uma certa vantagem de uma forma ou de outra. O nosso Goldsmith, o Smith Ouro, né, o dono desse banco fictício na fábula, você já viu que ele já viu novos planos aí para poder ir ficando cada vez mais rico, já cobrando juros e coisa e tal. E no próximo segmento ele tem uma ideia muito mais fantástica. O que o coração, o que os olhos não vê, o coração não sente. É a lógica usada por Goldsmith para implementar o seu trabalho daí para frente. E nós vamos chegar também nesse bloco nos dias atuais. E você vai observar que o governo tem uma participação muito grande na questão dos bancos, porque se não houver participação do governo, criando leis, respaldando leis, através dos representantes dos banqueiros, os políticos, com certeza o processo não funcionaria. Vamos a mais um segmento com ainda a parte da fábula do Goldsmith. Preste bastante atenção, porque é muito importante. Se precisar, você retorne novamente para poder assistir mais uma vez. Essa é uma informação que a Globo se esqueceu de passar para você, mas nós não nos esquecemos. Nosso Goldsmith banqueiro não estava satisfeito com a renda remanescente após a partilha dos juros ganhos com seus depositantes. E a demanda por crédito crescia muito rápido, à medida que os europeus se espalhavam ao redor do mundo. Mas seus empréstimos eram limitados pela quantidade de ouro que seus depositantes mantinham no caixa forte. Foi quando ele teve uma ideia ainda mais audaciosa. Uma vez que ninguém mais, apenas ele mesmo, sabia o quanto realmente havia na caixa forte, ele poderia emprestar quantias solicitadas em ouro que nem estavam lá. Desde que todos os portadores dos cheques não viessem à caixa forte ao mesmo tempo para sacar o ouro, como alguém poderia descobrir? Este novo esquema funcionou muito bem, e o banqueiro tornou-se consideravelmente rico com juros pagos sobre um ouro que não existia. A ideia de que o banqueiro apenas criaria dinheiro do nada era muito absurda.
absurda para as pessoas acreditarem. Logo, para um período de tempo maior, esse pensamento não iria passar pela mente das pessoas. Mas esse poder de apenas criar dinheiro surgiu na mente do banqueiro, da maneira como você bem pode imaginar. Com o tempo, a magnitude dos empréstimos do banco e sua ostentação de riqueza levantou suspeitas mais uma vez. Alguns tomadores de empréstimo começaram a demandar a real quantia de ouro ao invés de papel que representava as quantidades. Isso começou a levantar boatos. De repente, muitos ricos depositantes apareceram para retirar o seu ouro. O jogo acabou. Uma vasta quantia de portadores de cheques inundava as ruas do lado de fora das portas fechadas dos bancos. Mais que isso, o banqueiro não tinha nem ouro e nem prata o suficiente para saldar todos os papéis que ele tinha colocado na mão das pessoas. Isso ficou conhecido como a corrida bancária, e é o que cada banqueiro teme. Esse fenômeno da corrida bancária levou os bancos à falência, e não surpreendentemente, feriu a confiança que o público tinha sobre os banqueiros. Teria sido uma forma honesta declarar ilegal a prática de criar dinheiro a partir do nada. Mas os grandes volumes de crédito que os banqueiros estavam oferecendo se tornaram essenciais para o sucesso da expansão comercial europeia. Logo, logo, contrariamente, a prática foi legalizada e regulada. Os banqueiros concordaram em limitar a quantidade fictícia dos empréstimos em dinheiro. O limite seria ainda um número muito maior do que a verdadeira quantidade de ouro e prata na caixa forte. Frequentemente, a taxa seria de $9 fictícios para cada $1 em ouro real. Essas regulações foram reforçadas por leis feitas imediatamente. Também foi estabelecido que na ocorrência de uma corrida ao sistema, os bancos centrais ajudariam os bancos locais com injeção de quantias em ouro. A bolha de crédito bancário apenas estouraria se houvesse corridas em vários bancos de maneira simultânea, e o sistema então entraria em colapso. Capítulo 3. O sistema monetário de hoje. Ao longo dos anos, o sistema da reserva fracionária e sua rede integrada de bancos apoiada pelo Banco Central tornou-se o sistema monetário dominante no mundo. Ao mesmo tempo, a fração do ouro vinculada aos compromissos em dinheiro foi constantemente retraída ao nada. A natureza básica do dinheiro mudou. No passado, uma cédula de $1 era, na verdade, um recibo de que poderia ser resgatado por uma quantia fixa de ouro ou de prata. No presente, uma cédula ou dólar digital apenas pode ser trocado por outra cédula ou dólar digital. No passado, o crédito bancário criado ao setor privado existia apenas na forma de notas bancárias, nas quais as pessoas tinham a liberdade de aceitá-las ou não. Assim como nós temos a liberdade de aceitar ou não o cheque de alguma pessoa nos dias de hoje. No presente, o crédito bancário criado no setor privado é legalmente conversível por um emissor governamental de moeda de aceitação pública, os dólares, libras, que nós habitualmente pensamos como dinheiro. A moeda de aceitação pública é dinheiro criado por sanção governamental ou decreto, e as leis para aceitação legal declaram que os cidadãos devem aceitar essa moeda como pagamento de dívida, ou senão os tribunais não conseguiriam obrigar. Portanto, agora, a questão é, se tanto o governo quanto os bancos privados podem criar dinheiro, então qual a quantidade de dinheiro que existe? No passado, a quantia total de dinheiro existente era limitada pela sua quantia física, qualquer que fosse o tipo de objeto utilizado como dinheiro. Por exemplo, para que fosse possível criar mais dinheiro, era necessário encontrar mais ouro ou prata escavando nas minas. No presente, o dinheiro é literalmente criado como dívida. Cada novo dinheiro é criado cada vez que alguém toma um empréstimo de um banco. Como resultado, a quantidade total de dinheiro que pode ser criada tem somente como limite real o nível total de dívidas. Os governos estabeleceram um limite estatutário adicional para a criação do novo dinheiro, através da imposição de regras conhecidas como exigência de reservas fracionadas. Essencialmente arbitrárias, as exigências de reservas fracionadas variam de país para país e de tempos em tempos. No passado, era comum obrigar os bancos a manterem seus cofres pelo menos o valor de $1 em ouro para cada $10 de dinheiro especulativo criado. Hoje, a proporção exigida de reservas não mais se relaciona à proporção do novo dinheiro em relação ao ouro depositado, mas simplesmente
a razão de novo dinheiro em relação ao dinheiro existente. Bom, já vimos até aqui que o dinheiro é criado a partir da própria dívida ou do compromisso de pagamento de uma dívida. Ou seja, quanto mais dívida a pessoa faz, mais dinheiro ele joga no mercado automaticamente. Dinheiro falso, evidentemente. Nós vimos pela história do Goldsmith que tudo começou quando ele começou a juntar ouro e guardar. As pessoas pediam também para que fossem guardados seus ouros, seus objetos de luxo também nessa caixa forte, que acabou se transformando num banco. A partir daí o Goldsmith já começou a processar os trabalhos de armazenamento, de guardar as riquezas das pessoas e emitia um documento dizendo, olha aqui, o fulano de tal, seu Francisco José da Silva, ele tem aqui no nosso banco, ele tem tanto aqui em ouro. Então esse documento aqui mostra que ele tem dinheiro, que ele tem um valor, né, significativo guardado junto comigo. A pessoa de posse desse papel, né, poderia também negociar o próprio papel, porque esse papel valia um ouro que estava guardado. Até aí tudo bem. Depois o Goldsmith achou que deveria cobrar juros por causa disso. Tá bom, talvez seja justo para ele, né? Agora, após isso tudo, ele teve a grande ideia, já que as pessoas não sabem a quantidade de ouro que tem ali naquele local guardado, ou de riquezas, ou de joias, pratas, ele poderia muito bem emitir muito mais papel do que o que está ali, porque ninguém vai lá para ver, e a partir daí começou a especulação. Nos dias atuais é isso que está acontecendo. Para abrir um novo banco, para você ter uma ideia, a pessoa precisa apenas de um capital inicial, pouco dinheiro, em que esse banqueiro, que só quem é banqueiro pode ter esse acesso, vai no Banco Central e faz uma reserva de dinheiro. E a partir daí, com essa reserva pequena de dinheiro no Banco Central, ele começa o processo de emprestar para ter mais dinheiro. Mas tudo isso é explicado agora no próximo segmento. É simples, pena que a Rede Globo, coitada, não teve tempo para preparar um material desse tipo para informar para você. Ela existe há 45 anos aproximadamente e até hoje ela não preparou nada disso para te informar. Deve ter esquecido, né? Com certeza. Hoje, as reservas bancárias consistem na quantidade de moeda em circulação emitida pelo governo ou equivalente que é depositado com o Banco Central e a quantidade já existente de empréstimos em dinheiro que o Banco Central tem depositado. Para simplificar isso, ilustrando, imagine um novo banco, ele esteja sendo então criado e suas atividades são novas e ainda não tem nenhum depositante. Entretanto, os investidores desse novo banco fizeram um depósito em reserva em dinheiro de $1.111,12 de dinheiro no Banco Central. E a fração da exigência da reserva é de 9/1. Primeiro passo: as portas se abrem e o novo banco recebe seu primeiro cliente em busca de um empréstimo. O cliente precisa de $10.000 para comprar um bom carro usado. Neste exemplo, a fração adotada pelo banco é de 9/1. E legalmente agora é permitido ao banco que uma quantia 9 vezes superior à depositada passe a existir baseada na garantia da dívida feita pelo tomador. Esta quantia de 10 mil não foi pega em qualquer lugar. É dinheiro novo que foi simplesmente subscrito na conta do tomador, como um crédito bancário. Dessa forma, a tomadora passa um cheque com aquele crédito bancário para comprar o carro usado. Segundo passo: o vendedor deposita sua quantia recém-criada de $10.000 no banco dele, de maneira diversa ao dinheiro depositado no Banco Central do governo. Esse novo crédito em dinheiro recém-criado não pode ser multiplicado pelaquela fração da reserva. Ele pode ser dividido por aquela fração de reserva. Na razão de 9/1, o novo empréstimo de 9 mil pode ser criado baseado no depósito de 10 mil. Terceiro passo: se aqueles 9 mil forem depositados por uma terceira pessoa no mesmo banco que os criou, ou em um banco qualquer, a quantia se torna base legal para uma terceira emissão de crédito, desta vez no valor de 8.100. De maneira semelhante àquelas bonecas russas em que cada camada contém uma outra boneca um pouco menor dentro, cada novo depósito contém um potencial para um depósito ligeiramente inferior numa série decrescente infinita. Agora, se o empréstimo que criou o dinheiro não for depositado em um banco, o processo cessa. É a parcela imprevisível do mecanismo de criação do dinheiro.
Mas o que é mais provável é que a cada passo uma nova quantidade de dinheiro seja depositada em um banco e a fração de reserva pode ser repetida diversas vezes, até que quase $100 mil em dinheiro novo tenha sido criado no sistema bancário. Todo esse dinheiro novo tem sido criado integralmente a partir de uma dívida e o processo inteiro legalmente autorizado pelo depósito inicial em reserva de apenas $1.111,12, que sequer foi tocado no Banco Central. E mais, além desse sistema bem planejado, os registros de cada banco no encadeamento devem mostrar que o banco tem 10% a mais em depósito do que tem fora dele em forma de empréstimo. Isso é incentivo para que o banco procure depósitos para que possa realizar empréstimos, mantendo a impressão enganosa de que seus empréstimos são realizados a partir dos depósitos. Agora, a não ser que empréstimos sucessivos sejam depositados no mesmo banco, não é possível dizer que qualquer outro banco multiplicou sua quantidade inicial na reserva de dinheiro em quase 90 vezes pela emissão de crédito bancário a partir do nada. Contudo, o sistema bancário é um processo de retroalimentação. Crédito bancário criado em um banco torna-se depósito em outro, e vice-versa. No mundo teórico de trocas perfeitamente iguais, o efeito final seria exatamente como se todo o processo partisse de dentro de um único banco. Ou seja, a pequena reserva bancária inicial de $1.111 permite, no final das contas, absorver juros sobre uma quantia de $100 mil que o banco nunca teve. Se isso parece ridículo, tente esta. Nas décadas recentes, como resultado de um lobby muito unido feito pelos bancos, as exigências feitas para fazer um depósito em reserva no Banco Central quase desapareceram em alguns países. A verdadeira fração de reserva pode ser muito maior do que 9/1. Frações de 20/1 e 30/1 são comuns. E mesmo recentemente, pelo uso de taxas de empréstimos para aumentar a reserva exigida, bem como a parte principal do empréstimo do tomador, os bancos agora encontraram uma maneira para tirar total vantagem sobre as limitações das reservas exigidas. Assim, enquanto as regras são complexas, a realidade do senso comum, na verdade, é muito simples. Os bancos podem criar tanto dinheiro quanto nós podemos tomar emprestado. Apesar da interminável cunhagem de moedas, o dinheiro criado pelo governo geralmente equivale a menos de 5% do total de dinheiro em circulação. Mais de 95% de todo o dinheiro existente hoje foi criado a partir do nada por alguém que assinou um compromisso de dívida com um banco. E mais que isso, esse crédito bancário tem sido criado e destruído em enormes quantidades todos os dias, assim como novos empréstimos são feitos e os antigos são compensados. Para não perdermos o fio da meada, nós já vimos que dinheiro em circulação representava uma quantidade de riquezas em nome das pessoas guardado em um cofre, em um local bem fechado, e que as pessoas então emitiam o seu dinheiro através de nota, através de cheque, ou através de moeda, de acordo com aquilo que tinha guardado lá no banco em valor real, ou seja, em coisas físicas de valor no banco. A partir do momento em que se mudou o sistema, a partir do momento em que passou a se emitir mais dinheiro do que o que tem guardado, nós percebemos que chegamos até os dias atuais e hoje o que faz ter dinheiro no banco não são mais as riquezas, mas sim os empréstimos pegados, porque cada vez que a pessoa vai pegar um empréstimo, ela ali penhora a sua casa, o seu carro, os seus bens comuns, sociais, e aí isso faz com que o banco possa então, em nome de uma coisa que ele ainda não tem e que talvez nem vá ter, que ele agora possa então gerar dinheiro do nada e sair emprestando. Tá bom. Até aí está compreendido. A partir de agora vamos ver que se o governo não participar disso, não tem como ir em frente, porque as leis são criadas de acordo com as necessidades dos banqueiros. E quem criam as leis? Os candidatos que você vota neles. Eles pedem o seu voto, dizem que vão te representar, mas eles fazem campanha com o dinheiro de quem quer manter o sistema. Então por isso é que na hora de votar essas leis, eles votam em leis que não te agradam, que não me agradam, que não nos atendem, mas que atendem os seus verdadeiros patrões. Por que também que a televisão tem interesse em te informar tudo errado?
errado e não te informar nada certo, porque elas não trabalham para você, você não bota um dinheiro na televisão, você não bota um centavo nela. Quem bota dinheiro na televisão são esses que nós estamos mostrando aqui, porque os políticos são patrocinados para fazer as leis e depois os banqueiros colocam as propagandas não só dos bancos, mas de todas as suas empresas, patrocinando os programas de televisão que nós, como otários, ficamos assistindo. E cada audiência que nós damos para esse programa, mais damos respaldo para que essas pessoas venham a divulgar, fazer o comercial e patrocinar as TVs que a cada dia mais vão estar trabalhando para eles e não para nós. Estarão informando aquilo que eles precisam saber e não o que nós precisamos saber. Dado a isso, o motivo de você não saber dessas informações que está sabendo a partir de agora, porque não há interesse deles em te divulgar, porque você não é o patrão deles. Em frente, vamos seguindo. Uma pergunta simples que vai compor agora o próximo bloco do nosso trabalho. E digo aqui, se você não está entendendo bem, retorne, assista de novo, porque é assim mesmo. É meio complexo, mas no final é simples. A simplicidade é, quanto mais dívida, mais dinheiro. Quanto menos dívida, menos dinheiro. Essa é a questão. Por isso que os bancos ficam te oferecendo cartão de crédito o tempo todo. E oferecendo empréstimo, oferecendo conta, oferecendo tudo para você. Não é à toa, não é milagre, não é mistério. É interesse que eles têm em fabricar